Olá a todos, vamos agora para a nossa 11ª aula sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Este assunto está exposto na seção 4.7, tá? Aqui eu coloquei o gráfico de duas funções. À esquerda, temos z igual a f de xy e essa função ela possui um ponto de máximo local no ponto AB. Então, nós temos aqui o ponto AB no plano xy, A, B, e também temos ele em cima da superfície, que é o A, B, F de A, B. Bom, o que vamos definir agora é o conceito de máximo relativo. Então vamos lá. A definição é a seguinte: F tem o máximo relativo no ponto A, B, se existir uma bola aberta de centro A, B e um R maior que zero. Então, essa bola é uma circunferência considerando os pontos internos também. Tá? Então, é um disco tal que a minha função f de xy é menor ou igual ao f de A, B. Então, no ponto de máximo relativo, seria o alto de uma montanha. É o maior valor que a função assume localmente, tá? Então, aqui está desenhado o gráfico em uma região em que ela possui o máximo relativo, tá? Analogamente, iremos definir quando que uma função possui o mínimo relativo no ponto A, B. Então, vamos considerar aqui o gráfico à direita da minha função z igual a f de xy. Nós temos o ponto A, B no plano xy e temos ele aqui na superfície também, que é o A, B, f de A, B. A definição é a seguinte: f tem o mínimo relativo no ponto A, B, se existir uma bola aberta de centro AB e raio R maior que zero, tal que a minha função em qualquer ponto dentro da bola, ou seja, o f de xy, é maior ou igual a f de AB. Então, essa nossa bola, ela está aqui no plano XY, tá? Uma pequena bola, né, e um raio pequenininho. Então, no ponto de mínimo relativo, o meu ponto A, B é o valor para o qual, localmente, a minha função possui o menor valor possível. Esse é o ponto de mínimo relativo. Os pontos de máximos e mínimos são denominados pontos extremos de f, tá? Às vezes eu vou falar apenas pontos de máximos e de mínimos ou pontos de máximos e mínimos relativos, tá? Então, esse aí é o início da teoria sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. A seguir, vamos ver uma proposição muito importante para classificar os pontos críticos de uma função de duas variáveis. É a proposição 4.6. Mas antes de apresentá-la, vamos ver aqui embaixo o que vem a ser um ponto crítico. O ponto crítico são os pontos que anulam a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, se o ponto A, B é um ponto crítico, o fx em A, B é zero. E o fy no ponto A, B é zero. Então, pontos críticos são pontos que anulam
as derivadas de primeira ordem de uma função de duas variáveis, tá? Vamos para a proposição. Seja AB pertencente ao domínio da função. Suponha que a derivada parcial em relação a x, o fx, fy, as derivadas parciais de segunda ordem fxx, fxy e fyx e fyi, então são 6 derivadas parciais, sendo que 2 são de primeira ordem e 4 de segunda ordem. Vamos supor então que elas existem e são contínuas naquela bola de centro AB e raio R. Considere o seguinte determinante, chamado de hessiano. O hessiano, no ponto AB, ele é formado pelo determinante cuja a primeira linha é a derivada parcial de segunda ordem aplicada no ponto AB. Tá? Esse é o primeiro elemento do determinante. O segundo elemento da primeira linha é o fyx aplicado em AB. Na segunda linha, vamos ter a função, né, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x em relação a y, ou seja, é a derivada parcial mista aplicada em AB. E temos também na segunda linha o fyi aplicado em AB. Lembrando da teoria de determinantes, tá? Visto lá no pré-cálculo, que como que se resolve um determinante de ordem 2? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós temos fxx aplicado em AB, é o primeiro elemento da diagonal principal, vezes fyi aplicado em AB. Menos fxy aplicado em AB, vezes fyx aplicado em AB. Tá? Essa é o início da proposição, mas devo lembrá-los que, pelo teorema de Schwarz, eu já comentei que a derivada parcial de segunda ordem mista, fxy, na maioria das aplicações, é igual à derivada parcial de yx, tá? Então, eu estou escrevendo a proposição de forma geral, mas nós iremos usar que essas derivadas aqui serão iguais. Isso irá simplificar a resolução dos problemas, tá? Vamos para o item I da proposição. Se o hessiano aplicado em AB, A,B, sendo A,B um ponto crítico, se for maior que zero o hessiano no ponto crítico, e a derivada segunda em relação a x aplicada no ponto A,B é menor que zero, então tá vendo, ó, no item I o hessiano é maior que zero e a derivada segunda é menor que zero. Se isto acontecer, f tem um máximo relativo ou local no ponto A,B. Tá? Outra denominação também é dizer que o máximo é local. No item 2i, novamente, se o hessiano aplicado no ponto crítico A,B é maior que zero e a derivada de segunda ordem em relação a x aplicada em A,B é maior que zero, f tem um mínimo relativo ou local em A,B. Tá? Então, para que uma função tenha um ponto de máximo relativo e de mínimo relativo, o hessiano tem que ser maior que zero. Tá? 3i. Se o hessiano aplicado em AB for zero, nada podemos afirmar. Ou seja, precisamos usar uma outra teoria matemática, fazer um estudo aprofundado para analisar a natureza do ponto crítico AB. Tá? E 4, se o hessiano é menor que zero, já que o hessiano aplicado em AB é um número
E os números podem ser maiores que zero, que é o item I, igual a zero, item 3i, ou menor que zero, que é o item 4i. Se isso acontecer, f tem um ponto de cela em A, B, tá? Sendo A, B um ponto crítico, igual eu comentei anteriormente.